A nossa segunda aula da unidade 2. Na primeira aula a gente falou sobre a cultura, né? A cultura é um termo muito complexo, influencia todas as nossas atitudes desde pequeno. A gente aprendeu que cultura é algo que é aprendido, né? Cultura é ensinado. A gente aprende desde pequeno que é os nossos comportamentos, a ideia do que é certo, errado, como se comportar, os tipos de alimentos que a gente consome, bebida, vestuário. Então, cultura influencia muito a nossa vida, né? É o nosso padrão de comportamento. E a gente aprendeu que a cultura vai variar, né? Pode variar de região para região, de país para país, de continente para continente, né? Então, como eu tinha dito, basta a pessoa morar em um outro país, por exemplo, para te perceber como que a cultura das pessoas é diferente, a forma de pensar, a forma de agir, tá? Então, cultura é um elemento muito difícil de definir, porque ela permeia a nossa vida, tá? Eu dei aquele exemplo, né, da criança brasileira que com 1 ano vai para o Japão e lá ela passa a ser criada como um japonês e ao longo das décadas ela vai ser muito mais japonesa do que brasileira. Naquele exemplo hipotético, essa criança ela não tem contato com brasileiros. Então vocês imaginam, ela nasceu aqui, foi para o Japão e lá ela absorveu toda a cultura japonesa. Por mais que ela não tenha características físicas semelhantes ao japonês, todos os hábitos dela serão de japoneses. Ela vai se acostumar com a alimentação, a bebida, os costumes, a fala, a língua, né, o idioma. Então ela vai se comportar como uma japonesa, mesmo que ela tenha nos seus documentos a origem brasileira, ok? Então a cultura é algo muito forte, ela diz respeito a praticamente todas as ações que temos. E aí fica a pergunta, por que a cultura é importante para o nosso estudo? Porque ela define o nosso comportamento. Por meio da cultura é que a gente vai entender o mundo, enxergar o mundo. Como a gente disse na aula passada, a cultura é a lente pela qual as pessoas enxergam o mundo, ok? E aí, dentro da cultura, tem vários aspectos que fazem parte dessa cultura. Um deles é a educação e também como que se molda esse comportamento da pessoa na hora de fazer suas compras. Então, esses dois aspectos eu fiz questão de deixar separado no modelo, porque eles dizem mais respeito ao nosso estudo sobre consumo consciente, ok? Então, na aula de hoje, a aula 2, a gente vai falar sobre educação ambiental. Então, a educação é um elemento importante no desenvolvimento humano, né? Todos nós sabemos que, à medida que a gente estuda, e estudar não é apenas nos bancos escolares, numa formação tradicional. Claro que isso tem muito valor, porque é por meio disso que a gente consegue obter a nossa formação profissional, né, visando os nossos trabalhos, seja acadêmicos ou profissionais, mas também a educação, ela, hoje em dia, ela é entendida como algo continuado, né? A gente tem que aprender cada vez mais e hoje é muito gratificante de tu poder levar algum conhecimento por meio das redes sociais, né? Instagram, Facebook, aqui no YouTube, né? Então, hoje a possibilidade de disseminação da educação é algo muito maior do que era há décadas atrás. Então, por exemplo, vocês que estão aí vendo esse vídeo não precisariam estar numa sala comigo, né, e eu apresentando esses conceitos. Basta vocês ligar o computador, acessar a internet, o YouTube e poder assistir essas aulas. Então a educação ela cada vez mais ela encontra formas de atingir o seu público, né? E ela é muito importante para o nosso desenvolvimento. Por outro lado, né, temos a educação ambiental, que são as características
ligados a meio ambiente, na qual a gente vai inserir nos estudos que temos. Então, a educação ambiental, ela promove a conscientização das pessoas em relação à utilização do meio ambiente. A gente fala muito hoje em dia de educação ambiental como algo mais ligado à educação das crianças, nas escolas, desde as primeiras idades, né, que é algo super importante e que muitas gerações não tiveram essa oportunidade. Né? Meio ambiente tem sido discutido nas escolas de um tempo para cá, mas não era assim antes. Então isso é muito interessante. Mas na verdade a educação ambiental, se a gente pensar de uma forma mais ampla, ela começa a atingir todo o restante da população, não apenas as crianças, os adolescentes, os adultos e as pessoas de maior idade. Então, por quê? Como que a gente aprende isso? Olha, no momento que tu liga a televisão, vê um programa relacionado a meio ambiente, na hora que tu vê um jornal e fala sobre algum aspecto ligado a meio ambiente, quando tu entra no site no site de notícias e tem uma notícia lá relacionada a meio ambiente, tu clica e lê aquela notícia, quer dizer, isso tudo de alguma forma está te educando, está te ensinando, está te mostrando alguma coisa relacionada ao meio ambiente. Né? A gente aprende nas discussões com as pessoas, né? Na hora que num bate-papo tu fala sobre alguma coisa relacionada com o meio ambiente. Então hoje a educação ambiental, essa educação formal, tudo bem, ela está mais concentrada na criança, mas as diversas outras informações que nós adultos temos pode vir de outros meios que não somente na educação formal. Então, a educação nos convida a estabelecer ações e atividades que minimizem os impactos ambientais negativos. Então, a gente começa a ouvir as pessoas ou os meios de comunicação a falar: olha, é importante que tu separe o lixo. Ah, mas como é que eu vou separar o lixo? Não, se tu não quer separar o lixo igual a gente vê na coleta seletiva, pelo menos separe o lixo orgânico do chamado lixo seco. Né? O que é isso? Tu vai colocar restos de alimentos, né, de cascas de frutas, de diversos alimentos que sobraram, tu vai colocar numa cestinha. Na outra, tu vai colocar tudo aquilo que não é orgânico. Tu vai colocar plástico, papel, né, lata. Pelo menos esse tipo de separação é interessante porque tu evita misturar o orgânico com esse outro tipo de material chamado de seco. No momento que tu evita isso, tu faz com que esse material seco, né, o papel, o plástico e outros materiais, ele não se perca, né, ele não vai ser contaminado, ele não vai ser molhado, né, com o lixo que a gente chama de lixo orgânico, ok? Então isso a gente aprende, vê na televisão, vê uma reportagem sobre o assunto, né? É uma tentativa de fazer com que a gente aprenda um pouquinho sobre o meio ambiente. Então são ações, claro que existem muitas outras, eu citei uma apenas, convidando-nos a estabelecer ações e atividades que minimizem esses impactos ambientais negativos. Então, no entanto, desde quando se iniciou esses debates, em 1960, perdão, e eu já comentei isso lá na unidade 1, né, da publicação do livro Primavera Silenciosa, que falava sobre os impactos dos produtos químicos, depois a Conferência do Meio Ambiente Estocolmo, 1972. Então, desde quando iniciou esses debates, parece que alguns autores colocam que esse debate sobre sustentabilidade parece que nunca chegou às bases da sociedade. É uma crítica que alguns autores fazem, dizendo que essa questão de sustentabilidade atinge muito as classes mais altas e as classes menos favorecidas isso chega muito pouco, né? E aí é colocado que boa parte da população terrestre talvez passe alheia aos diversos problemas ambientais, embora contribuam para eles.
Isso está dizendo a respeito das pessoas abaixo da linha da pobreza, com muita dificuldade para se manter, né? Então, teoricamente, são pessoas que são menos instruídas e que podem, por exemplo, jogar uma sacola de lixo no rio, né? Podem sujar o rio também, podem jogar lixo nas ruas, mas a gente tem que ter também o discernimento de entender que isso não somente é causado por pessoas de classes menos favorecidas ou com pouca instrução. Na verdade, até as pessoas com grande instrução, né, com alta escolaridade, elas ainda podem praticar ações maléficas para o meio ambiente. Mas aí alguns autores acham isso e, de fato, provavelmente chega menos conhecimento às pessoas de classes menos favorecidas, porque talvez as pessoas tenham menos acesso à televisão, têm menos acesso à internet, têm menos acesso à educação. Então, ela é provida de menos informação e, por isso, ela não tem o conhecimento para agir, ok? É nesse sentido. Mas a gente não pode fechar a questão e dizer que os problemas ambientais vêm somente por causa das pessoas de classes menos favorecidas. Então, alguns autores colocam né, que dois fatores contribuem para isso, para esse aparente distanciamento das questões ambientais da base da pirâmide. Quando a gente fala base da pirâmide, a gente está falando classes menos favorecidas, pobres. Isso está no livro do Prahalad, né? A riqueza na base da pirâmide, erradicando a pobreza com lucro. Então, a base da sociedade é a base da pirâmide, né? Primeiro, e é bem interessante essa discussão, né? Eles colocam a questão do poder aquisitivo. Como pensar em sustentabilidade se as questões básicas não estão plenamente satisfeitas? É uma pergunta muito boa para que a gente reflita, né? Como uma pessoa que não tem condição praticamente de colocar o alimento no prato de comida, né, tem dificuldade de pagar as suas contas, tem dificuldade da sua própria subsistência, como ela vai pensar sobre meio ambiente? Então a gente pode lembrar daquela famosa pirâmide de Maslow, né, na qual primeiramente tem que ser atendidas as necessidades fisiológicas, para que tu comece a pensar em outras questões. Então o Prahalad fala sobre isso, como pensar em sustentabilidade se as questões básicas não estão plenamente satisfeitas. É uma pergunta bem interessante que faz a gente refletir. A pessoa não consegue se manter, não consegue ter dinheiro para a sua própria subsistência e como ela vai pensar em aspectos ambientais. Aí está a pirâmide de Maslow, né, que eu tinha comentado. Então, ela tem que buscar primeiro sobreviver, né, alimentação, sono, repouso, para que depois ela comece a pensar em outros aspectos, ok? Bom, no livro Os Desafios da Sustentabilidade, do Fernando Almeida, a perenidade dos empreendimentos, das empresas, passa pelo acompanhamento e reversão do quadro de pobreza que assola parte da população mundial. Então é preciso dar condições a melhorias de vida para essas pessoas, para que elas passem a ter acesso a emprego, passem a ter acesso à educação, passem a ter acesso à internet, para que elas sejam providas de conhecimento e aí elas também possam ter possibilidade, consigam agir e tomar ações ambientais. Okay? O segundo ponto, então, o primeiro é o poder aquisitivo e o segundo ponto são as credenciais educacionais. Então, como a gente comentou, geralmente as pessoas de classes menos favorecidas, né, pobres ou abaixo da linha da pobreza, têm menos acesso à educação de qualidade. Então, a educação tem importância no conhecimento de diversas áreas,
mas a compreensão do mundo em que se vive. Então, digamos que a educação ela ajuda a reforçar a cultura de determinada pessoa. Porque quanto mais a educação ela tem, mais ela entende essas relações sociais. Tá? Se ela tem pouca educação, ela tem pouco acesso a ferramentas que necessitam de algum conhecimento de educação. Né? Vocês veem, por exemplo, o acesso à internet, o acesso aos diversos sites. Se ela tem algum conhecimento, se ela tem um certo nível de estudo, tu vai ler reportagens, tu vai fazer cursos e o teu conhecimento, né, o que está aqui, que tu teve de estudo, esse conhecimento vai se unir àquele conhecimento que tu tá, aquela informação que tu está aprendendo, e aí tu vai saber mais, né? Só que é necessário que tu tenha uma certa base de conhecimento que a educação nos dá. Então, realmente um aspecto a ser considerado. Os cursos de graduação possuem papel fundamental na inserção das discussões relacionadas ao meio ambiente nas grades curriculares. Hoje em dia, cada vez mais, os cursos de graduação têm inserido disciplinas ou conteúdos relacionados ao meio ambiente. Um dos cursos que mais deverá se dedicar a isso é o curso de administração, pela sua ligação com o mundo empresarial. Né? Então, cada vez mais o curso de administração vai falar sobre aspectos ambientais, porque isso tem a ver com a realidade das empresas. Os administradores são formados e eles, teoricamente, vão fazer parte dos quadros da empresa, ok? Então, por exemplo, hoje, como falar de produção sem falar de produção sustentável, de otimização de recursos, de preocupação com desperdício, né, de reciclagem. Então, esse é só um aspecto que precisa muito ser falado nos cursos de administração. Ok? Bom, então a gente fez um breve apanhado, né, da importância da educação e particularmente da educação ambiental dentro desse nosso grande modelo aí, que é o modelo do consumo consciente. Então deixo mais uma vez os meus contatos, tá? O Instagram, o Facebook, o nosso site, o nosso YouTube, reforçando que é muito importante que vocês se inscrevam em nossos canais, porque a gente nós reativamos os nossos canais e à medida que novos vídeos forem acrescentados, vocês serão avisados, ok? Então não deixem de se inscrever em nossos canais. Espero que a aula tenha sido proveitosa e até a próxima aula.